Levítico capítulo 7, dos versos 11 a 21, nos diz assim a palavra do Senhor. Esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças trará bolos asmos amassados com azeite, obreias asmas untadas com azeite e bolos de flor de farinha bem amassados com azeite. Com os bolos trará, por sua oferta, pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. E de toda oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Porém o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício, coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, será queimada. Qualquer que estiver limpo comerá a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si imundícia, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem ou de gado imundo, ou de qualquer réptil imundo, de carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, ela comer, será eliminada do seu povo. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, Tua palavra é santa, por isso pedimos-te, ó Deus, que neste momento, Senhor, ilumine nosso coração e nossa mente para que a compreendamos e possamos vivê-la segundo a Tua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Refeições. Quem é que não gosta de uma boa refeição, meus irmãos? Sabe aquela comidinha caseira, o cheirinho de feijão, o alho fritado na panela quando você chega em casa do serviço, aquela coisa que dá água na boca? Quem é que não gosta de se assentar à mesa, aquela mesa farta, e poder comer bem, tranquilamente, com amigos, familiares, com pessoas próximas? Para muita gente, a refeição mais importante, mais gostosa do dia é o café da manhã. Aliás, o dia para algumas pessoas só começa depois do café da manhã. Inclusive, eu acho que o mundo pode ser até dividido em dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que vai e faz um café da manhã farto, com pão, ovos, bacon, e come proteína, gordura, carboidrato, e começa o dia com combustível. Essas são as pessoas comuns, é o tipo de pessoa que eu sou. O café da manhã dá força para a gente começar o dia, trabalhar e fazer as nossas tarefas. Mas tem um segundo tipo de pessoa um pouco mais obscuro e difícil de entender. É a pessoa que acorda e joga um gole de café em jejum no estômago, e eu não sei como consegue, e sai para trabalhar, pegar metrô, e só vai comer na hora do almoço. Eu acho que esse tipo de pessoa está além da nossa compreensão. Mas o café da manhã não é a única refeição importante. Tem também o almoço. E eu não sei quantos de vocês trabalham em escritório ou em firma, mas se tem uma coisa boa no mundo, é quando você está trabalhando desde a manhã e chega perto do meio-dia e alguém fala assim: aí, vamos almoçar? Aí levanta todo mundo para comer aquele virada paulista na segunda-feira, aquele bife a rolê na terça. Meu dia favorito é quarta, que tem aquela feijoadinha com guaraná e uma laranjinha em rodelas no copo. É maravilhoso. As refeições são parte fundamental da nossa vida, irmãos. Comida não é só comida. Comida está presente em tudo que a gente faz. Eu aprendi com a minha mãe, por exemplo, que a cozinha é o coração da casa. Isso porque, às vezes, as pessoas estão meio mal, meio brigadas, então vem uma refeição que todo mundo se junta, conversa, esquece o que aconteceu de ruim e
fica ali em comunhão ao redor daquela refeição. Uma outra coisa importante sobre refeições é que elas estão presentes em todos os eventos importantes da vida humana. Por exemplo, eu não sei se você já reparou, mas comida às vezes é usada só como pretexto para a gente fazer alguma coisa ou tratar de algum assunto. Você discutiu com alguma pessoa, por exemplo, e precisa reatar a amizade. Aí você vai e chama essa pessoa para tomar um café. O café não é só um café. Nessa ideia de vamos tomar um café, o que você está dizendo, na verdade, a gente precisa conversar. E o café só acompanha essa conversa. Ou também aquele almoço do Dia dos Pais ou das Mães, ou aniversário de alguém, em que todo mundo se reúne na mesa, serve comida, aquele macarrão com frango, lasanha para a criança, peixe para o pessoal mais velho. Aí tem a sobremesa, a criançada fica doida para comer, e doce de figo para o pessoal mais velho, que também fica doido para comer, e aquele cafezinho que todo mundo fica conversando, comendo. Isso não é só uma refeição, isso é a família reunida, no tempo que tem para conversar e estar junto. E é claro que tem uma refeição bastante importante para o homem particularmente, que é quando ele decide conversar com aquela menina crente que ele gosta, e ele fala o quê? Vamos tomar um sorvete? Não é vamos tomar um sorvete que ele está querendo dizer. É algo do tipo assim, os próximos 70 anos da minha vida eu acho que eu quero passar com você. O sorvete resume isso, entendeu? Mas é uma refeição que serve de pretexto. E eu estou dizendo tudo isso porque as refeições estão presentes em momentos felizes e tristes da vida. A gente tem, por exemplo, chá de bebê, biscoito, bolacha, chá, e todo mundo come celebrando uma criança que virá ao mundo. Mas a gente também tem aquele chazinho servido no velório, com bolacha de água e sal, em que está todo mundo triste, mesmo assim existe alguma refeição para acompanhar aquele momento complicado. Meus irmãos, é esse tipo de coisa que a oferta pacífica evoca. É uma refeição que não é só uma refeição. É uma refeição importante para o povo de Deus que evoca comunhão e união com o Senhor e com os irmãos. É uma oferta semelhante às outras ofertas em algumas características. Por exemplo, o sacrifício, a queima de uma parte da carne, da gordura servida. Enquanto outras ofertas carregavam elementos de expiação, como a oferta pelo pecado e pela culpa, ou uma outra oferta em particular era totalmente queimada como o holocausto, e a Bíblia diz que essa oferta era como um aroma agradável ao Senhor. A oferta pacífica tinha uma característica particular diferente das outras, e a característica era: o ofertante comia com a sua família e amigos e o sacerdote uma parte da oferta. Por isso, é uma oferta diferente das outras nesse sentido, porque o enfoque dela é comunhão e paz. As outras ofertas carregam a ideia de expiação, consagração. A oferta pacífica também carrega um pouco disso, mas fundamentalmente é uma oferta de comunhão e paz. E diante disso tudo, a ideia do sermão de hoje é simples. Os crentes têm uma refeição de comunhão e paz com o Senhor e com seus irmãos. Os crentes têm uma refeição de comunhão e paz com o Senhor e com seus irmãos. E nós veremos isso a partir de 3 divisões naturais aqui do texto. A primeira delas é: os que têm um coração grato têm comunhão com o Senhor. Isso está aí dos versos 11 a 15. Eu peço que você acompanhe novamente comigo a leitura. Esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças trará bolos amassados com azeite, obreias asmas untadas com azeite e bolos de flor de farinha bem amassados com azeite. Com os bolos trará por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. E de toda oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica.
Mas a carne do sacrifício de ação de graças de sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. Eu preciso rapidinho contextualizar o que está acontecendo aqui para vocês. O livro de Levítico não é um livro fácil de entender. É um dos livros mais complexos da Bíblia para gente que não tem muito contato com esse tipo de descrição legal de sacrifício, oferta, tabernáculo, culto. O que nós temos aqui, irmãos, é basicamente o sistema sacrificial do Antigo Testamento sendo oficializado pelo Senhor. E esse livro funciona como o centro do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Não é que ele é o mais importante, mas é o centro do Pentateuco porque nele está o culto do povo de Deus. Então, nós temos livros parecidos no Pentateuco e Levítico como um livro diferente. Se você pegar, por exemplo, o livro de Gênesis, ele trata de alguns assuntos parecidos com o de Deuteronômio. Gênesis fala, por exemplo, da separação das nações, da visão da terra prometida, dos descendentes da terra. Deuteronômio, que é o último livro, também trata da separação da terra, também trata dos descendentes da terra e também dá a Moisés uma visão da terra prometida. É por isso que alguns autores dizem que Gênesis é uma introdução do Pentateuco e Deuteronômio um epílogo. E isso forma uma moldura para o Pentateuco. E nós temos outros 2 livros que são parecidos, Êxodo e Números. Em Êxodo nós temos as jornadas de Israel no deserto, em Números também. Em Êxodo nós temos a apostasia e as pragas que são enviadas ao Egito. E em Números nós temos também a apostasia e pragas enviadas sobre Israel e sobre seus inimigos. E nós temos, tanto em Êxodo quanto em Números, os levitas sendo ali separados pelo Senhor. Isso também forma uma espécie de moldura para o livro central, que é Levítico. Nós temos em Êxodo a construção do tabernáculo, em Números a consagração do tabernáculo, em Levítico o culto que acontece nesse tabernáculo. Então percebam que é algo muito importante que está sendo falado aqui e legalizado pelo Senhor. Nós temos terras passando. Nós temos, por exemplo, o povo de Israel saindo do Egito, indo até o Monte Sinai. E todo o livro de Levítico acontece no Monte Sinai. Depois disso eles vão para Cádiz, até terminar Deuteronômio nas planícies de Moabe. Mas os grandes eventos do Pentateuco acontecem no Sinai, quando Deus dá os mandamentos, as tábuas com os mandamentos, quando ele aparece no monte, quando Moisés vê a glória do Senhor, quando o monte fumega e vem trovões sobre o monte, o povo fica morrendo de medo do que está acontecendo. Tudo isso acontece nesse período do Sinai, e é aí que o livro de Levítico está acontecendo, porque o Senhor está descrevendo o que deve acontecer no culto. E eu recomendo a leitura, para quem se interessar pelo assunto, de um livro muito bom chamado Quem Subirá ao Monte do Senhor, que fala sobre Levítico. Eu usei esse livro até na minha monografia, que é sobre o livro de Levítico. Mas diante disso tudo, irmãos, nós temos algo muito importante acontecendo. É a oficialização do culto, dos sacrifícios, do culto que o Senhor quer que lhe prestem, que seu povo preste. E nisso tudo temos então as ofertas pacíficas, que são um tipo de oferta dentre os 5 tipos que existiam no livro de Levítico. E essas ofertas pacíficas, como nós lemos, e pela leitura talvez não fique tão claro para alguns, mas são de 3 categorias. A primeira delas são ofertas pacíficas de ações de graças. E é por isso que o primeiro ponto é que os que têm o coração grato têm comunhão com o Senhor. Porque o primeiro tipo de oferta pacífica é a oferta pacífica de ação de graças. E eu não sei se ação de graças lembra alguma coisa a você. Talvez você já tenha visto algum filme que usa essa expressão, ações de graças, dia de ação de graças, almoço de ação de graças. Você já viu algo assim? Lá nos Estados Unidos, é um feriado nacional que relembra quando os colonos ingleses chegaram em Plymouth, em Massachusetts, e tiveram uma boa colheita no Novo Mundo, que era os Estados Unidos,
quando eles receberam ali dos nativos dicas de como plantar, colher, e eles celebraram esse primeiro dia de ação de graças pela colheita que veio. Isso não era oficialmente o feriado foi oficializado bem depois, quase 200 anos depois, mas se tornou um feriado nacional que acontece na última quinta-feira de novembro, todos os anos nos Estados Unidos. E a ideia desse feriado é que o povo, que os americanos reflitam as bênçãos que têm recebido naquele ano. Hoje em dia é um feriado bem secularizado, irmãos, infelizmente, mas a ideia das ações de graças tem uma essência muito bonita e muito importante. E assim como no sentimento original desses peregrinos ingleses que foram para os Estados Unidos, a ideia de gratidão pelo que o Senhor tem dado, a oferta pacífica também era um tipo de reconhecimento do povo pelo que o Senhor tinha dado e suprido as necessidades de cada um. Era apresentada ao Senhor, essa oferta, como gratidão pela bondade dele e seguida ou acompanhada de alguma oração de gratidão, de júbilo, agradecendo pelo que o Senhor havia dado. E é por isso que essa primeira categoria é ação de graças. Não é ação de graças no sentido que a gente costuma ter como ação de graças, irmãos, que é aquele obrigado, Senhor, e está tudo certo, né? Obrigado pelo que o Senhor fez, obrigado pelo que o Senhor me ajudou e só isso. A ação de graça verdadeira, que é abarcada por esse sacrifício, é de que o Senhor é dono de tudo e todos os recursos que nós temos, a nossa saúde, a nossa vida, o nosso emprego, os meios pelos quais nós temos trabalhado e conseguindo sustento, todas as coisas vêm dele. Então a prática desse sacrifício de oferta pacífica era custoso para quem oferecia. Custava oferecer um animal, pães asmos, pães fermentados, para entregar para o Senhor, como gratidão por aquilo que ele já havia dado. O ofertante então levava um animal para o sacrifício, e as melhores partes não eram comidas por ele. As partes gordurosas eram do Senhor. Inclusive, não está no nosso texto aqui, mas no verso 25 é dito que qualquer pessoa que comesse a gordura que pertencia ao Senhor seria eliminada do povo. A gordura, a parte mais gostosa, pertencia ao Senhor. Então não era uma oferta para ser só gostosa, tinha um significado profundo. A gordura é do Senhor, a melhor parte é dele. E o restante, uma parte vai para o sacerdote e o restante é oferecido a um banquete do ofertante e a sua família. Além disso, tinha uma particularidade. Pães fermentados eram servidos nessa oferta. É costume, nas outras ofertas, serem oferecidos pães sem fermento. Se você já leu o livro do Êxodo, que fala sobre a Páscoa, o que antecedia a Páscoa era a festa dos pães asmos, que na verdade faziam parte, né? E são pães asmos justamente porque eram pães sem fermento, porque o fermento representava o pecado, a corrupção, e ele devia ser deixado de lado nessa semana de festividade. Só que aqui não, irmãos, aqui tem pão fermentado sendo consumido nessa oferta. O pão fermentado não era queimado, ele servia de fato para comer, para refeição, para essa comunhão. E é por isso que essa oferta é tão incrível, porque tem a parte queimada que vai para o Senhor, mas tem uma parte, irmãos, que o próprio Deus manda o povo levar, que é para comunhão, para alegria, para que os crentes se alegrem juntos celebrando as bênçãos de Deus. E essa oferta devia ser comida só no mesmo dia. O verso 15 diz isso. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no mesmo dia, no dia do seu oferecimento, e nada se deixará dela até o dia seguinte. Então nós temos uma refeição sagrada, na qual Deus, o sacerdote e o homem comum, a mulher comum, participam numa comunhão santa e bendita com o Senhor. E é por isso que eu falei sobre refeições que sempre fazem parte da vida do crente, da vida humana. Porque pouco antes, irmãos, em Êxodo 24, Deus firmou uma aliança com Israel. Sabe quando Moisés separa os anciãos
e todo o povo está ali pronto para cumprir o que o Senhor falou. Em Êxodo 20 ele deu os mandamentos e o povo está super entusiasmado para cumprir a sua parte na aliança. Sabe como essa aliança é selada? Êxodo 24, 9 a 11 fala. O texto diz que Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram um monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira. Irmãos, isso aqui é glorioso. Eles viram a presença do Senhor, que tinha os pés como pedra de safira e que se parecia com o sol na sua claridade. Deus não estendeu a sua mão contra os escolhidos, os filhos de Israel. Eles viram Deus e como eles selam essa aliança, esse pacto? Verso 11 diz que eles comeram e beberam. E isso é maravilhoso. Uma aliança é firmada, Moisés e os anciãos veem a glória de Deus, então eles comem e bebem diante do Senhor. Isso é tão precioso para o cristão, porque o Senhor fala o tempo todo sobre alegria na presença dEle, comunhão na presença dEle, oferta pacífica, oferta de louvor, sacrifício de louvor que é agradável a Deus e é fruto de lábios que confessam o seu nome. O Salmo 50, verso 23, por exemplo, o salmista diz: aquele que me oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Preparar o caminho é a ideia de se preparar para viver uma vida autêntica diante do Senhor. Essa oferta era oferecida por crentes genuínos, irmãos, que tinham compreendido as ofertas anteriores, que tinham entendido o peso da expiação, da remoção dos pecados, e com o coração cheio de alegria, graça e louvor pelo que Deus tinha feito, agradeciam a Deus, louvavam a Deus com o Senhor, com o sacerdote e com seus irmãos. E Deus colocou fim à prática de sacrifício animal, a gente sabe disso, a gente está vivendo na época do Novo Testamento, mas o símbolo, o fator simbólico, teológico disso aqui permanece, porque nós recebemos o sacrifício de Cristo, nós tivemos o nosso pecado expiado, nós compreendemos como crentes, irmãos, o sacrifício pelo pecado e culpa que Cristo foi. Por causa disso, nós somos chamados, como diz o autor aos Hebreus, a oferecer sacrifício de louvor, ou sacrifício de ação de graças, que é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Os nossos lábios confessam esse nome, porque nós fomos alcançados pelo sacrifício dele. E aí se torna a nossa obrigação, como era a obrigação do povo, oferecer ação de graças durante toda a nossa vida. E aí a gente testifica que é crente e que a gente foi alcançado por esse sacrifício vivendo em gratidão. A gente mostra esse sacrifício de ação de graças, irmãos, sempre que a gente mata a nossa confiança no nosso próprio esforço de se salvar e confia em Cristo. Sempre que a gente mata a nossa ideia de que nós trabalhamos e conseguimos sustento para a nossa família, a gente mata isso e oferece sacrifício de louvor confiando que é Deus que dá. É o Senhor que nos dá comida na mesa, que nos sustenta e que provê todas as coisas, porque tudo vem dEle. A gente oferece esse sacrifício de louvor que é agradável ao Senhor quando o dia cai. E aí a gente começa, não sei se vocês fazem isso, mas conferir as trancas da casa, fechar tudo, ver se tudo fechou, a janela, né? Às vezes até para não entrar bicho. E aí a gente pensa que o Deus de Israel não dorme e nós podemos dormir em paz porque Deus está acordado. E a gente tem o coração grato. A gente oferece esse sacrifício de louvor ao Senhor. Quando a gente tem uma crise de fé, fica com medo, cheio de dúvida. Não sei se já aconteceu com vocês isso, mas eu tenho 28 anos e às vezes eu penso: Senhor, como que eu vou viver até o final da minha vida fiel a Ti, até o fim? Eu tenho medo,
Porque homens melhores do que eu já caíram, irmãos, melhores do que nós. Como que a gente se mantém firme? E vem essa crise de fé, como eu vou sustentar minha família? Como eu vou me manter fiel até o fim? Como eu vou permanecer crente? Como o meu casamento vai permanecer sendo um casamento da aliança até o fim? Como eu vou criar os meus filhos na aliança? Senhor, como eu vou fazer isso? Então, em sacrifício de louvor, nós dizemos com o coração confiando em Deus, como o salmista diz no Salmo 121, o Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra e a sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal. O Senhor guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora para sempre. E a gente coloca o coração nele. E, gratos a ele, oferecemos sacrifício de louvor pelo que ele já fez por nós. E por causa disso a gente sabe que ele vai fazer até o fim. Por isso, irmãos, os que têm coração grato têm essa comunhão bendita com o Senhor. Ele coloca paz no nosso coração, mostrando que a gente está unido a Ele e tem comunhão a Ele. Mas o texto continua e nos mostra que não só os que têm um coração grato têm essa comunhão com o Senhor, mas também os de coração voluntário e comprometido têm comunhão com o Senhor. Olha comigo os versos 16 a 18. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. Nós temos outras duas categorias dessa oferta pacífica, que são ofertas pacíficas por voto, algum voto que a pessoa fez com o Senhor, ou ofertas voluntárias. Bom, as ofertas por voto aconteciam para celebrar alguma realização que o Senhor tinha feito. Geralmente, quando a pessoa fazia esse voto, ela já dizia: Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou oferecer sacrifícios pacíficos ao Senhor. Bom, um exemplo disso é o Salmo 54, versos 6 e 7. O salmista diz: Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente, louvarei teu nome, o Senhor, porque é bom. Pois ele me livrou de todas as minhas aflições e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Ou seja, se o Senhor o livrasse de todo mal, ele ofereceria sacrifício, oferta pacífica. O salmista então pede socorro a Deus, e se o Senhor o socorresse, ele ofereceria sacrifício pacífico, cumprindo um voto. E há também a outra categoria, que são as ofertas pacíficas voluntárias. E era uma maneira de demonstrar gratidão a Deus também. Na verdade, irmãos, todas essas ofertas pacíficas são ofertas de gratidão de alguma maneira. Só que o Senhor separa, e Moisés separa essas ofertas porque havia pequenas particularidades em cada uma, mas a ideia geral da oferta pacífica é gratidão, louvor e comunhão por tudo que o Senhor fez e celebrando a comunhão com Ele. Eu chamo a atenção para essa oferta voluntária, de um coração voluntário, porque ela é incentivada em toda a Escritura. Não é só aqui em Levítico. Em toda a Escritura, o povo é chamado a ter um coração voluntário para a obra, para o reino, para que o reino de Deus avance. Isso acontece um pouco antes desse texto, em Êxodo mesmo, quando o Senhor chama o povo a construir o tabernáculo e manda que o povo oferte voluntariamente para a construção do tabernáculo, que seria ali a casa em que Deus habitaria, na Arca da Aliança, e Deus se mostraria naquele lugar. O povo é chamado a voluntariamente levar bens, e talvez algumas pessoas tenham uma noção um pouco errada de que só era para levar, sei lá, ouro ou tecido, mas o povo é chamado a levar todo tipo de coisa, irmãos. É chamado a levar azeite, incenso aromático e contribuir com todas as coisas que podia para a construção do tabernáculo. Pedras preciosas, especiarias, coisas comuns, mas que demonstravam gratidão, que demonstravam louvor.
E a gente avança um pouco no tempo, porque isso não fica só recluso ao Antigo Testamento, e percebe que na época em que a igreja primitiva estava ali efervescendo com o evangelho, as missões acontecendo, o povo teve um coração voluntário a ponto de vender seus próprios bens para que o reino crescesse e avançasse. Em Atos 2, aquele texto que a gente costuma ler em culto de missão, né? Atos 2, 46 e 47, a Bíblia diz que os crentes partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E o texto diz um pouco antes que muitos vendiam suas propriedades e entregavam aos pés dos apóstolos. E com isso, o evangelho ia crescendo e Deus ia acrescentando mais crentes por causa do coração voluntário e da comunhão. É claro que numa das épocas iniciais da igreja, essa comunhão era intensa. Só que isso precisa ser mantido hoje ainda, irmãos. A voluntariedade, um coração voluntarioso e comprometido com a obra é o que mantém a obra avançando. Deus usa isso para que a igreja permaneça crescendo, para que novas pessoas sejam alcançadas, para que a estrutura da igreja continue sendo boa, para que pessoas venham, sejam recebidas, para que nós tenhamos recursos para que a palavra seja ouvida aqui na internet por pessoas de outros países, estados, por pessoas em lugares que não há uma igreja presbiteriana que elas possam frequentar, mas mesmo assim possam ouvir a pregação fiel, reformada da palavra. Deus usa esse mesmo tipo de recurso. O método ainda é o mesmo: corações voluntários de crentes que o colocam à disposição do Senhor. E é por isso que essa ideia de oferta voluntária permanece. Não no sacrifício animal, mas servindo a Deus com os recursos que Ele nos deu. Esses recursos podem ser dons. Tem gente que ensina muito bem e que, sendo avaliada pelo conselho, pelos pastores, tendo capacidade, tendo como fazer isso, precisa ensinar na igreja, auxiliar irmãos, irmãs mais velhas que encorajem e aconselhem as mais novas, pessoas mais que tem um casamento sólido há muitos anos, ajudando os mais novos, oferecendo as suas ofertas voluntárias ao Senhor, servindo com seus dons. Mas não é só isso, irmãos. Existem irmãos bem-sucedidos que conhecem muitas pessoas, que conhecem médicos, arquitetos, pedreiros, e tem uma coisa difícil de achar, é pedreiro bom, que conhecem vários tipos de pessoas e podem indicar, ajudar e servir a igreja por meio disso. E existem pessoas que são abastadas e têm de Deus a habilidade de ganhar dinheiro. E eu não sei se vocês perceberam, mas são poucas pessoas que têm essa habilidade. E elas podem ajudar na igreja contribuindo e servindo ao Senhor como mordomos que abençoam a obra, servindo com seus recursos, oferecendo ofertas voluntárias. Tudo isso colabora para que a igreja permaneça crescendo, avançando e sendo sólida, irmãos, nesse mundo tão maluco. É assim que o Senhor trabalha, usando o seu povo, que oferece ofertas pacíficas de louvor, louvando a Deus pelo que Ele já fez por nós, com um coração comprometido e voluntário. Só que a gente tem uma última parte do texto que serve como alerta. Se nós temos pessoas com coração grato, que têm comunhão com o Senhor, pessoas crentes com coração comprometido e voluntário, que também têm comunhão com o Senhor, nós temos um tipo de pessoa que não pode ter essa comunhão. São pessoas de coração impuro. E esse é o terceiro ponto, a terceira verdade do sermão. Os que têm coração impuro não têm comunhão com o Senhor. Isso está dos versos 19 a 21. O texto diz: a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, será queimada. Qualquer que estiver limpo comerá a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa tendo sobre si imundícia comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do povo. Se alguma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem ou de gado imundo, ou de qualquer réptil imundo, e da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, ela comer, será eliminada do seu povo. Temos dois perigos aqui. Primeiro,
é se o alimento santo entrar em contato com alguma coisa impura. Essa carne não pode ser comida. Mas também existe a pessoa ser impura por tocar ou fazer alguma coisa impura. E essa pessoa não pode participar dessa refeição de comunhão. Às vezes a gente pode ler esse tipo de coisa, irmãos, e pensar, mas a punição é severa, né? Deus fala que se a pessoa estiver impura, impureza aqui, irmãos, é tocar num réptil, por exemplo, algum animal impuro, ter relações sexuais com a sua esposa nesse dia do sacrifício especificamente. A mulher tinha os seus dias de purificação, dos quais ela também não podia participar. Tinha uma série de regras, eu acredito que vocês já estejam lendo o livro de Levítico aí, estejam vendo. Mas eram coisas muito específicas. E lendo esse texto hoje, a gente pode olhar e falar, mas não é um pouco exagerado isso? Todas essas regras, essas coisas que o Senhor mandou, isso não é muito sério? E é exatamente isso, é muito sério. Isso é o culto ao Senhor. A gente pode ter perdido um pouco essa noção de reverência, santidade, do que não pode ser feito, porque nós vivemos em uma época que não considera essa reverência como algo importante. É tudo irreverente, é tudo pode fazer o que quiser. Mas esse tipo de texto nos mostra a seriedade do culto e da comunhão. Não é de qualquer maneira que a gente participa da comunhão, e não é de qualquer maneira que a gente participa da comunhão com o Senhor e do culto. Aqui, se a pessoa come uma coisa impura ou está impura, ela não pode tocar no sacrifício. Se ela toca, ela é eliminada do meio do povo. Esse eliminado não é bem claro. Pode ser que ela fosse tirada para fora do arraial ou morta mesmo. Mas de qualquer maneira, isso representa a morte. Porque se ela não fosse morta, ela sairia da presença de Deus, do povo do pacto, do povo de Deus, ela sairia para fora do arraial para se tornar pagã, para se tornar ímpia, descrente. Então é algo muito sério. E nada disso era obscuro, irmãos. Deus falou tudo às claras. Deus sempre disse que o povo não podia fazer. Ele falou diversas vezes sobre a impureza, deu vários exemplos, puniu pessoas-chave para mostrar, não façam isso, que esse será o fim de vocês. O tempo todo ele mostra, fala e alerta o povo. Por isso os israelitas sabiam que o culto, o sacrifício, a consagração, tudo isso funcionava muito bem e de maneira muito séria, e que não tinha desculpa para se contaminar e querer oferecer sacrifício e tocar em refeição de comunhão. E isso, quem fizesse, mostraria que tinha um coração impuro, indigno de participar da comunhão, porque era tudo muito claro. A impureza é um pecado terrível, e quem ousasse participar da comunhão impuro estava arriscado a morrer, porque a comunhão com o Senhor e com os irmãos é para os santos, irmãos. E esse assunto de comunhão, mesa, impureza, lembra uma situação bem parecida de uma igreja do Novo Testamento. Vocês lembram qual que é a igreja? A igreja de Corinto. Na igreja de Corinto, o povo do Senhor se reunia para a refeição, para a ceia, para a mesa do Senhor. Só que eles se reuniam para essa refeição, alguns para comer até se fartar. Outros se reuniam praticando pecados, sendo indignos de participar da mesa do Senhor. Outros se reuniam dividindo o corpo de Cristo e participando de facções da igreja. E todo mundo ali querendo comer da mesa, banalizando a comunhão com o Senhor e com os irmãos, não discernindo o que era aquilo e o peso que aquilo tinha. E você sabe o que é que o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto? Ele diz à igreja de Corinto: se alguma pessoa tocar alguma coisa impura, como impureza humana, ou de gado impuro, ou de qualquer réptil impuro, e comer carne do sacrifício pacífico que é do Senhor, será eliminada do meio do povo. Só que ele não fala com essas palavras, né? Ele fala com outras palavras, mas que são a mesma essência disso que Moisés disse. Nas palavras do apóstolo Paulo, ele diz que aquele que comer ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. É a mesma coisa, é a mesma condenação, é a mesma verdade, é a mesma essência. Impureza não pode comer da mesa do Senhor.
E ele diz então que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, e é eliminado do meio do povo. Sabe quando ele fala isso? No versículo posterior, 1 Coríntios 11:30. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Muitos de vocês, por causa da impureza com que participam da comunhão, estão fracos e doentes e alguns já morreram por causa disso. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. É o mesmo alerta, irmãos. O mesmo povo de Deus, Antigo e Novo Testamento, a mesma aliança, o mesmo alerta. Não ouse querer participar da comunhão com o Senhor e com os irmãos indevidamente. Olhe o seu coração. Se você estiver impuro, julgue a si mesmo para não ser condenado com o mundo. Meu irmão, será que você já compreendeu o que é esse sacrifício de Cristo que a gente fala domingo após domingo? E como esse sacrifício expiou o nosso pecado? Se você não é crente, você precisa saber que a única maneira de ter seu pecado perdoado é por meio desse sacrifício. Não há outra maneira de ser salvo senão pelo sacrifício de Cristo. E se você despertar para isso e recorrer a Cristo, sabendo que só existe salvação nele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí sim existe espaço para você nessa refeição de comunhão e paz que o Senhor dá para os seus filhos, para que eles desfrutem. Agora, se você é crente e tem se aproximado indignamente dessa comunhão, é hora de se arrepender e de se julgar a si mesmo. Você não precisa, meu querido, ser um dos que são expulsos no meio do povo. Infelizmente, a gente vai tendo anos de igreja e vai vendo isso acontecer. É tão triste, pessoas que você percebe que com um coração cauterizado por causa da impureza, saem para fora do povo de Deus e não têm mais direito à mesa da comunhão. E ficaram fracos e doentes, alguns até dormiram, morreram por causa do pecado. A mesa do Senhor é lugar de comunhão plena, gratidão, comprometimento, coração voluntário, serviço, perdão, amor, alegria, graça e vida eterna. É isso que Deus tem para nós, irmãos, para todos nós que fomos alcançados pelo sacrifício de Cristo. Nós temos esse direito porque Deus nos deu esse direito. Em Cristo nós podemos nos assentar a essa mesa pacífica de comunhão e comer e beber diante do Senhor, tendo uma bela refeição por meio de Cristo, que foi a verdadeira oferta pacífica. E eu não sei vocês, mas falando das refeições, para mim a hora do almoço é a mais feliz do dia. É a hora em que você está cansado do trabalho, vai lá e come, sacia sua fome. Vai dando meio-dia, né? A gente cria aquela expectativa boa do que vai comer, ou da marmita que está na bolsa para comer que a esposa fez. Aquela vontade de matar a fome. Isso é muito bom, é humano, todos nós precisamos comer. Só que as refeições, irmãos, que fazem parte dos momentos da nossa vida, são boas, evocam alegria, comunhão, mas não chegam nem perto da mesa que o Senhor nos permite sentar. Todos os meses na igreja presbiteriana, quando a gente celebra o corpo e o sangue do Filho dele. E tem mais uma coisa, essa refeição, a ceia do Senhor, também não chega nem perto da refeição que a gente vai ter um dia, na presença do Senhor de maneira plena, participando das bodas do Cordeiro, uma refeição que Ele próprio vai nos servir, quando a gente estiver na sua presença, sem impureza, sem coração ingrato, sem coração egoísta, mas só gente crente com coração grato, voluntário e comprometido.
E nessa refeição pacífica, nos novos céus e nova terra, meus irmãos, que nós celebraremos com Ele para sempre, com Ele e com os nossos irmãos, a gente vai agradecer por tudo que Ele fez por nós. Nesse dia, o nosso coração vai ser ainda mais grato, mais comprometido e mais voluntário do que é hoje. Eu não sei vocês, mas eu mal posso esperar esse dia para comer plenamente na mesa do Senhor com cada um de vocês. Vamos orar? Senhor, louvamos o Teu nome, porque em Cristo nós temos comunhão contigo. Te agradecemos pela bendita comunhão com Ele, nele e com os nossos irmãos. Te agradecemos pela refeição que o Senhor nos dá. Todos os meses aqui, participando da ceia, todo culto, ouvindo a Tua palavra e recebendo palavras de vida eterna, mas porque um dia nós estaremos com o Senhor e seremos alimentados pelo Senhor, todos nós, sem pecado, impureza, mas só gratidão, serviço e certeza de que o Senhor é bom. Abençoa-nos, ajuda-nos, enche o nosso coração da palavra para não pecarmos contra Ti. Alcança os não crentes, Senhor. Fala ao coração deles para que o Teu nome seja glorificado em ainda mais vidas. Abençoa essa igreja, o reverendo Ageu, o trabalho, os presbíteros, o conselho, todos os irmãos, guardando e fortalecendo para que permaneçam fiéis a Ti até o fim. Leva-nos também à nossa casa, nos dando uma boa noite de descanso, para começarmos mais uma semana na Tua presença. Nós pedimos essas coisas e agradecemos no nome santo de Jesus, a oferta pacífica do Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos.